Oi, gente, eu sou Isabela Mate e o Cheque Mate está começando. Muitas vezes vocês já me ouviram aqui usando o termo digital e quase sempre eu me referi às redes sociais quando eu usava essa palavra. Mas o digital, ele tem um significado muito mais profundo. A revolução digital, ou terceira revolução industrial, começou em 1950, quando surgiram os primeiros computadores. No início, esses equipamentos eram usados só por governos e militares, mas logo foram para as universidades e empresas até chegar ao uso pessoal. Isso tudo transformou as nossas vidas e a forma como lidamos com o mundo ao nosso redor. O Cheque Mate vai falar da revolução digital, do mercado de trabalho e de como nós precisamos ainda capacitar milhões de pessoas para esse mundo. Fica ligado aí que o programa de hoje está muito, muito legal. Você costuma usar frequentemente computadores ou smartphones? Sim, uso bastante. Sim. Sim, bastante. Eu uso todo dia. Costuma ter algum tipo de dificuldade às vezes ou é bem acessível? Bem tranquilo, bem acessível. Os computadores têm questões mais técnicas, né, de mexer, de configuração, que às vezes eu tenho problemas, mas de modo geral não, acaba sendo fácil para mim. Acho que eu consigo usar de boas, não tenho muito problema não. Pessoalmente não, porque no meu trabalho, né, a gente faz um pouquinho de matemática, um pouco de computação, então eu venho acompanhando essas inovações. Você acha que precisa aprender um pouco mais sobre isso? Acho que não. Assim, eu paro o que eu preciso, o que eu sei já é suficiente, eu acho. Eu queria saber mais. Eu sei que computadores ajudam na vida, né, de modo geral, praticidade, modernidade, e eu acho que sempre é bom aprender sobre isso, né, é o futuro. Acho que não, acho que o pessoal da minha idade tem acompanhado assim, o surgimento das novas redes, novas tecnologias, tranquilo. Eu acho que precisamos para o pessoal de terceira idade, mas eu pessoalmente que trabalho dentro dessa área de ciência, né, estou mais ou menos acompanhando. Quer dizer, fora essa coisa de ficar direto na rede social. A revolução digital trouxe para as salas de aula novas tecnologias de ensino. No mercado de trabalho surgiram novos cargos e profissões ligados aos aparelhos tecnológicos e sistemas. O problema é que uma boa parte da população brasileira não tem nem acesso a isso. Em 2021, uma revista inglesa publicou um ranking mundial de alfabetização digital e o Brasil ficou em 80º lugar numa lista de 120 países. É uma péssima colocação. Quais são as principais exigências dos empregadores hoje quando você procura uma vaga? As principais exigências são disponibilidade de horário, experiência. Primeiramente experiência, né? Que é em primeiro lugar. Acho que é a primeira exigência, né? Experiência e conhecimento na vaga. A qualificação também, né? A experiência. Sempre especialização, porque eu quero trabalhar como barbeiro, né? Então é sempre querendo uma especialização, sempre exigindo alguma coisa a mais. Experiência, adaptação e saber atender um paciente. Usar computadores ou conhecer algum programa é pedido muitas vezes? Sim, em grande parte das vezes sim. Sim, geralmente é pedido, né? E hoje em dia, sem isso, né, a gente não anda. Né? Depende do que você vai fazer na área, administração, essas coisas, eles cobram computação, essas coisas. Somente redes sociais, né? Tem que estar ativa e saber mexer sim, sabe? Pede. Sim, é pedido muitas vezes, principalmente com Excel, coisas que trabalham com questão de tabela, né? Não necessariamente, depende muito da sua função dentro de uma clínica, né? E você se considera preparada para isso? Com certeza. Mais ou menos. Preciso me capacitar mais. Acho que sim. Acho que eu tenho uma boa experiência com computador, essas coisas assim do tipo. Sim. Apesar que a gente fica mais no celular e esquece do computador, e é totalmente diferente um do outro. Ainda não, estou procurando alguns cursos para me especializar. Não, hoje não, né? Mas com o tempo, espero que sim. O investimento na qualificação digital dos trabalhadores pode fazer o PIB global crescer 6,5 trilhões de dólares até 2030 e criar 5,3 milhões de empregos em todo o mundo. Mas o Brasil está ficando para trás nessa corrida. Só 20% da população brasileira tem acesso de qualidade à internet, que é um recurso fundamental para a educação e para o desenvolvimento profissional. Só para você ter uma ideia da situação, um estudo realizado pelo Google e divulgado em 2023 mostrou que até 2025 vão faltar 530 mil profissionais de tecnologia da informação aqui no Brasil. Você acha que hoje em dia saber mexer em computadores é fundamental na vida profissional?
Com certeza, porque nas minhas recentes aulas de educação, a gente está vendo até sobre inteligência artificial, que é uma coisa que está muito presente ultimamente. Então, eu acho que sim, saber mexer com computador, Excel, essas coisas, é muito importante. É crucial, na minha opinião, em todas as áreas você precisa saber. Até no estágio você precisa saber, é um dos requisitos. Eu acho que né? Toda entrevista pergunta se você tem noção básica. Você se considera preparado para isso ou você percebe que tem dificuldade em algumas coisas em relação a redes sociais, as novas inteligências artificiais? Como é isso para você? Não, eu tenho muita dificuldade. Eu só fui descobrir a existência do ChatGPT na faculdade. Nunca usei na escola, não conhecia. Foi uma professora que me apresentou, falou que eu poderia fazer certos deveres, as atividades com isso. Então eu acho que em relação à inteligência artificial eu estou muito para trás, e também em relação às redes sociais também não acompanho muito. Então acho que realmente estou para trás em relação a isso. Eu cresci meio que tendo acesso, só que ainda assim eu tenho muita dificuldade nas ferramentas, ainda preciso saber muito. Eu acho que todo mundo tem mais o que aprender, né? Então eu também. E você já pensou em fazer algum curso ou se qualificar melhor nessa área? Sim, eu já pensei em fazer curso online de poder aprender a mexer em Excel, essas coisas do Windows. Também eu quero aprender a fazer programação, porque eu tive matéria semestre passado de introdução à ciência da computação, que a gente usou a linguagem de Python. Eu me interessei muito e eu queria muito me aprofundar em relação a isso. Eu nunca pensei, mas eu sei que eu preciso e eu realmente devia ir atrás. Já, para Excel. Ter contato constante com a internet é algo que ajuda as pessoas a entenderem o digital e reduz o analfabetismo nessa área. Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação identificou que em 2020 o Brasil tinha 152 milhões de usuários de internet. Ao mesmo tempo, 14% da população nunca teve contato com a internet. A estimativa é que somente 50% dos brasileiros com mais de 60 anos acessaram a internet nos últimos 90 dias. E o mais grave é que temos também uma exclusão por renda. Só 67% das pessoas das classes D e E têm acesso à internet, e elas representam mais da metade da população. Você costuma acessar sempre a internet para que tipo de coisa, geralmente? Normalmente mais para entretenimento. Eu gosto de olhar as coisas mais para rir, para essas coisas mesmo. Nossa, para tudo, principalmente para estudar, para ver videoaula, para ir atrás de livros, para absolutamente tudo eu uso. O tempo todo, entretenimento, projeto de extensão que eu preciso, enfim, toda hora. E você acessa a internet como? Pelo celular, computador? Para você esse acesso tá caro? É difícil acessar a internet para você? Não, para mim tá tranquilo. Eu acesso pelo meu celular mesmo, e pelo computador que tem lá em casa. É isso mesmo, tá tranquilo. Eu acesso pelo celular, pelo computador, por tudo assim. E aqui na UNB a gente tem acesso gratuito. Mas assim, em relação o dinheiro mesmo, eu acho que é meio caro ainda, não é muito acessível. Eu acho que para mim é bem acessível, porque eu tenho as condições de manter, né? Mas para muita gente ainda é uma barreira. Ajudar a transformar essa realidade de exclusão que deixa tanta gente fora do mundo do trabalho é um desafio para governos. Capacitar trabalhadores para que possam atuar e interagir com o mundo digital depende do esforço de toda a sociedade. E aqui no Brasil, já tem gente trabalhando nisso. Nesse programa, você vai conhecer uma empreendedora que criou uma startup especializada em educação tecnológica e inclusão digital. Então não sai daí, fica sentado, porque o Checkmate já volta. A Carmela é a CEO da SoulCode, uma edtech que ela criou em 2020. E edtechs são empresas que combinam inovação tecnológica e conhecimento pedagógico para criar soluções no campo da educação. A SoulCode oferece formações de 3 meses para pessoas do Brasil inteiro, baseadas no tripé Hard Skills, Soft Skills e Inglês para tecnologia. São aulas diárias de 10 horas, ao vivo e online. O curso é gratuito para os participantes e é financiado por empresas parceiras que depois contratam os alunos. Carmela, é um prazer enorme ter você aqui. Prazer. A gente já deu match no início. Você viu? Já tem coincidência. Exato. Coincidência boa. E eu tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso, especialmente sobre esse assunto que é tão importante.
Eu queria começar falando que você tem mais de 25 anos de experiência, né, nas áreas de tecnologia, marketing, diversidade, e você sentiu esse chamado ali também para empreender, para se tornar uma ativista social, para ajudar as pessoas em inclusão digital. E eu queria saber como que foi esse processo para você, como foi esse despertar, o que tocou no seu coração e como que você transformou essa vontade em um negócio mesmo. Eu acho que em determinado momento, o que aconteceu quando você falou do chamado, é um chamado mesmo, né? Eu acho que tem duas coisas que são importantes. Uma enquanto nós estamos executivos, né? Eu também costumo dizer isso para bastante gente que eu conheço. As pessoas acham que elas são, né? Quando elas estão nessa posição. Mas na verdade elas estão, né? Então você é um vice-presidente, um presidente de uma empresa. O que você pode fazer enquanto você está é devolver para a sociedade de alguma forma dentro daquele ambiente que você está. E foi isso que aconteceu. Então eu trabalhava com tecnologia e em determinado momento eu falei, cara, é essa a resposta, que tem impacto social, tem muita vaga aberta, tem pessoas brilhantes que só faltam receber educação, né? Então, a tecnologia e a educação juntas é muito potente. E são duas áreas que foram permeando a minha vida. Então, foi bem natural, mas ao mesmo tempo eu fui buscar como que eu poderia trazer, talvez, uma edtech de fora. Mas no final, eu descobri o seguinte, que a gente tem as nossas características, sabe? Bastante forte no Brasil. Então, você tem uma falta de diversidade enorme, a gente tem uma desigualdade que é bastante grande, a gente tem territórios de favela e dentro desses territórios a gente, né, que tem uma condição privilegiada, tem que estar fazendo alguma coisa. Então, a Soul Code, ela nasce disso. Eu digo que é um bando de pessoas inconformadas, positivamente. Eu queria te perguntar agora sobre o modelo de negócio da Soul Code, que eu achei muito interessante, porque eu tenho uma edtech, mas não é uma edtech de terceiro setor. A gente é uma edtech focada em empreendedorismo digital, então tudo que envolve empreendedorismo, desde soft skills, produção de conteúdo, modelos de negócios digitais, mas ouvi que você ministra os cursos, né? Os cursos são gratuitos para a pessoa, e são financiados por empresas e depois contratados. Parece que você fez um ciclo perfeito de criar a oportunidade e abrir o espaço para que aquela oportunidade se manifeste, né? Então, você constrói esse letramento, essa inclusão digital e, ao mesmo tempo, não é a pessoa ficar, tá, o que eu faço com isso? Não, você entrega o caminho completo. Eu queria saber qual que é o interesse das empresas em participar disso, como que você escolheu esse modelo, conta um pouco pra gente. Eu fui, logo depois que eu saí da empresa, eu fui conhecer quase todas as edtechs de impacto social no mundo, assim. Eu fiz essa mochilada, sabe? De entender o que está acontecendo. Cara, onde que é muito bom? É lá na Ásia, em Singapura, que as crianças aprendem programação com 4, 5 anos. Que é isso. Né? Quando a gente chegar perto disso, de um letramento digital desta forma, a gente vai mudar completamente esse país. Mas do ponto de vista de negócio, se a gente olha para a demanda, as empresas, elas precisam, você tem uma edtech de transformação digital. Precisa de mão de obra. Né? Porque quanto elas deixam de ganhar? Uma consultoria deixa de ganhar, no mínimo, R$250 mil por ano, por pessoa, se ela não tem essa pessoa dentro do projeto. Então, nada mais justo que essas empresas paguem essas bolsas, né? Então, a gente tem esse modelo que então é o bootcamp lá, como você falou, profundo, soft skills, hard skills em inglês, 10 horas por dia. Quando essa pessoa acaba, a empresa contrata e paga a próxima bolsa. Então, eu costumo dizer que é um ciclo virtuoso. A outra forma também são as empresas que querem fazer um trabalho bacana de ESG. Então, tem algumas empresas que elas têm lá um trabalho de ESG e a gente entra lá com a parte de educação, mas também com diversidade, porque eu venho de um universo de tecnologia extremamente machista, né? Então, olha para a história. A gente tem 14% só de mulheres em tecnologias. E dessas 3% são mulheres pretas. É uma loucura. Então, parte de devolver para a sociedade é trazer outras mulheres para esse lugar. Exatamente. E é muito legal porque quando a gente olha para o futuro é muito digital. O presente já é, mas o futuro ainda mais. Então, criar oportunidades, porque
falta também mão de obra. Tem muita gente indo para lados mais de comunicação, ou de influência, ou isso e aquilo, e existe muita demanda também por tecnologia. E também faltam esses profissionais, e esses profissionais estão espalhados pela sociedade. Só que muitos não têm oportunidade, a grande maioria não tem oportunidade, então é um trabalho muito legal. E sobre o que você falou de diversidade, vocês também têm uma preocupação muito grande com diversidade, né? Mulheres, pretos, pardos. E você acha que a exclusão digital, ela reflete o preconceito da sociedade? Como que você enxerga isso estando dentro desse ecossistema todo? E como que a gente também, como civis e como sociedade, pode ajudar para além do seu trabalho, no seu trabalho e também como indivíduos? A vulnerabilidade digital, ela é muito abrangente, porque ela começa numa primeira infância que não teve acesso e ela vai para um mais 50, mais 60 que também não tem uma produção digital. Aí, como você disse, né? O mundo é digital. Com inteligência artificial, então esse gap é enorme. O que a gente faz com essas pessoas? A gente precisa incluí-las. E aí, numa diversidade enorme num país, né, com uma geografia do tamanho que a gente sabe que tem. É um país que está envelhecendo e que a gente sempre acha que a tecnologia, que é o digital, eles são para jovens, mas não. São apenas para jovens. A gente tem que olhar para crianças quando a gente fala de letramento digital, dessa alfabetização. Se essas crianças ficam na escola, em média 6 anos, 7 anos é o máximo. Né? A grande parte delas ficam no máximo 6, 7 anos. Se a gente fizer com que essa alfabetização também seja digitalizada, a gente dá um pulo nesse aprendizado dela. Para que, se a gente tem tanta possibilidade, a gente continue ensinando da mesma forma? Então, vamos fazer com que elas consigam alcançar essa digitalização de alguma forma. E quando a gente fala com as pessoas que estão, né, com mais 50, mais 60, mais 70, a gente precisa trazê-las e incluí-las. E eu não vou nem muito longe, assim, inclusive a gente está trazendo agora, quando a gente olha para né, todos os acessos que todos nós temos, mas as pessoas mais 60 têm para tirar, por exemplo, uma carta de motorista. Você já viu a jornada digital que tem? Não consegue, porque tem que acessar, tem que colocar o e-mail, tem que colocar o PIN, tem que fazer o token. Então, a gente entende que a gente precisa tratar essa vulnerabilidade digital. E ela não está ligada de nenhuma forma do meio social que essa pessoa está. A gente só trabalha a digitalização nas pessoas jovens. É isso que a gente precisa abranger de alguma forma, né? Mais da metade da população feminina do planeta, 52%, ainda não usa a internet, em comparação com 42% de todos os homens. Eu estou trazendo esses dados sobre exclusão digital para a gente poder falar de como mulheres terminam por ser afastadas do mundo da tecnologia. E quando entram, não são bem recebidas. Segundo a ONU, na área de tecnologia, as mulheres ocupam bem menos cargos e recebem salários 21% menores do que dos homens. Em 2022, a ONU reconheceu o seu trabalho, você ganhou o prêmio Rise and Raise Others. E, cara, como que isso significou pra você? Como que foi? Porque tem momentos de reconhecimento que a nossa jornada, às vezes, ninguém sabe as batalhas que a gente tá enfrentando. Nunca, né? Ninguém sabe o quão difícil tá sendo. Muitas vezes as pessoas veem só esse fronte, o que tá por trás, a gente guarda ou pras pessoas próximas ou pra gente só. E ser reconhecido traz uma sensação de, sei lá, parece que as coisas... Faz sentido. Né? Então eu queria saber, como que foi pra você? Bom, eu vou te contar uma coisa, como eu sou. Eu tenho outras vaidades, sabe? Então, assim, a premiação, do ponto de vista de vaidade, ok, porque não é exatamente... eu acho que a gente tem fases da vida que isso é muito importante, e tem fases que você fala, bom, mas que bacana que aconteceu. Mas que bacana que aconteceu por duas coisas. Primeiro, porque foi um prêmio internacional. Então, junto comigo, estavam concorrendo mulheres de educação dos Estados Unidos, né, que tinham mulheres da Europa, tinham mulheres da Ásia. Então, naquele momento, representar o Brasil, sabe, como uma brasileira, falando de educação com qualidade, isso sim foi muito incrível.
Nos 2 pontos. Primeiro, porque era global, esse reconhecimento de educação com qualidade, sabe? Que é o que rege minha vida hoje. E 2 formas também que foram muito bacanas. Uma forma teve lá jurados também internacionais, mas o outro foi votação popular. E aí, votação popular é muito bacana, né? Porque você fala, poxa, as pessoas realmente estão vendo, então elas estão acreditando. Isso foi muito importante também para a Soul Code, né? Quando a gente fala desse tema de ODS, de educação com qualidade. Então a gente se associou ao Pacto Global da ONU, então estamos lá com uma Meditech de impacto social. Eu acho que é sempre sobre uma referência de possibilidades que a gente tem não só de trazer, né? Mas de levar para fora, que eu acho que isso é bacana, o que a gente está fazendo, né, de impacto dentro do Brasil e de conhecimento. Muitas vezes a gente só acha que aprende, mas ensinar também é bem importante para nós, brasileiros e principalmente mulheres, né? Não, e é muito legal você falar isso, porque 2 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro ponto foi você falar, eu tenho vaidades, algumas outras vaidades. Porque tem muita gente que quer fingir que não, nada, mas é muito legal, legal. É uma jornada, né? E é o que você falou, a sua vaidade não estava no prêmio em si, estava no que ele representou naquele momento para você, para o Brasil, para um trabalho que enfrenta tantas barreiras. A gente falou aqui no programa sobre a questão geracional, de como pessoas mais velhas ainda têm alguma dificuldade com o digital. Eu vou falar da minha experiência. Eu tenho 24 anos e eu já nasci nessa era digital. Comecei a trabalhar muito cedo, empreendendo e usando as redes sociais. E volta e meia eu falo sobre esse início da minha vida, como eu fiz num outro dia lá no TikTok. O Leonan Cardoso passou por algo parecido e comentou lá também. Gostar de trabalhar jovem foi uma luta, porque na minha época todos estavam focados em curtir, mas valeu a pena se esforçar desde cedo. Pois é, Leonan, eu comecei a trabalhar cedo e eu gostava de fazer aquilo. Eu tinha uma vida social também, claro, mas eu tinha uma prioridade que eu coloquei. Eu sabia que quando eu tivesse 20 e poucos anos, eu ia me agradecer por aquilo. Hoje, quando eu vou dar palestras em escolas, é muito comum que um adolescente chegue em mim e fale: olha, eu tô dando uma estudada em tráfego pago. E é muito legal que eles possam ter acesso a esse conhecimento. Porque eu lembro que na minha época, por mais que eu fosse privilegiada, eu não tinha acesso a tanto conhecimento na internet, porque nem tinha isso lá. E esse acesso à informação pode ser um caminho para esse adolescente construir um futuro melhor para ele mesmo. E para a gente finalizar, eu queria te perguntar sobre os planos futuros de crescimento, de expansão da Soul Code. Para onde você está olhando? Para onde que a gente deveria estar olhando também, sabe? Quais são os planos? Essa vulnerabilidade digital que a maioria das pessoas vivem hoje, a gente precisa começar com essa alfabetização na ponta. E aí a outra ponta também, que são as pessoas mais 60, são as pessoas mais 70. Eu acho que essas sempre foram as minhas causas, foram as causas dentro da minha casa. Por isso que eu sempre falo que o propósito a gente tem que olhar para as crenças e para as histórias. A gente sempre teve uma coisa muito forte com crianças, e eu tenho muito, assim, com criança me comove, né? Eu fico enlouquecida de poder e como fazer para ajudar uma criança. E quando você olha o idoso, porque eles de fato, eles são os mais vulneráveis em todos os sentidos. Então a gente olha também como incluir esse idoso, desde esse momento de tudo que é, né, todos os documentos que eles precisam tirar, eles não conseguem essa jornada, mas como incluí-los, né? Na conversa também. E como uma gamificação, porque quando você fala de gamificação, a gente também só fala do jovem, né? Ou quando muito de criança. Mas quando você consegue incluir um idoso numa gamificação, você socializa ele de alguma forma. Então, eu diria que a gente vai para esses 2 mundos que no começo, termina como começa, no começo e no fim da vida. Eu amei que você terminou a entrevista do jeito que você começou ela, né? Foi poético, assim, né? Você deu a volta. Eu acredito muito nisso, de fato. E eu fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter contribuído, por tudo que você está fazendo. É um trabalho muito necessário e que cada vez vai ser mais. Eu tenho certeza que você já está mudando e vai mudar ainda mais a realidade do nosso país. E o que todos nós pudermos fazer também para ajudar, que esteja ao nosso alcance, espero que a gente faça. Todos vocês aí também que estão assistindo. Obrigada, Carmela. Amei. Um prazer enorme. Foi uma delícia. Obrigada.
a dica de hoje vai ser o meu livro, que é com muito prazer e muita felicidade que eu anuncio para vocês. O meu livro se chama O Jovem Digital, Repensando o Presente, Moldando o Futuro, e tem tudo a ver com o programa de hoje, tem tudo a ver com o que a gente fala sobre o mundo digital, sobre empreendedorismo, sobre oportunidades. Então, a ideia é mostrar o que são jovens digitais, não é só a geração Z e geração alfa, pessoas que se identificam como jovens digitais, que é você ser revolucionário, você ser adaptativo, você ter sim inseguranças e dificuldades, mas resolver superar elas, e para as gerações X, Baby Boomers, Millennials, entenderem essas novas gerações que já nasceram num contexto digital, as particularidades que fazem esses jovens serem como são, pensarem como pensam e agirem como agem. Então, é um guia muito legal para pais, professores, avós, tios, tias e também para os próprios jovens, obviamente. Então, a minha dica do dia é para você comprar e ler o meu livro. Se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, então fica ligado no nosso programa aqui no canal Empreender e também no YouTube. E eu vou te fazer um pedido. Se você está gostando do Checkmate, se ele está te ajudando, eu queria que você compartilhasse com amigos, familiares no grupo lá da família, dos amigos, do trabalho, nas suas redes sociais, para que a gente possa ajudar o máximo de empreendedores possível. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Encontro você semana que vem. Beijo! Vão faltar 530 mil profissionais de tecnologia e informação aqui não, tecnologia da informação. E reduz o analfabetismo. Analfabetismo. Puta palavra escroto também, né? E reduz o analfabetismo. Mas eu falo muito palavrão, né, no make-off. Eu não sou tipo, que engraçado.